Boa tarde a todos. Sexta-feira, dia 7 de agosto, mais um dia da nossa live, trazendo o painel, medidas de segurança aqui, o álcool em gel. Nós vamos tirar as máscaras para ter fala melhor, né? Estou aqui com a nossa diretora do Departamento de Controle, Auditoria e Avaliação, a Samira. Estamos com a Juliana, nossa intérprete de Libras. E então, como toda sexta, a gente faz essa apresentação do painel e trazemos também, né, como mais uma alternativa de algumas informações e algumas atualizações em função dessa ação, né, o desenvolvimento das ações que o município vem trabalhando no enfrentamento à pandemia. A gente tem, né, sempre reforçado a importância com relação à orientação, à informação e a importância de que as pessoas que hoje tenham sintomas, né, muito característico também do período que nós estamos vivendo em função de outras síndromes gripais, né, período de inverno. Então, a tosse, a febre, né, dor de garganta, alguns sintomas característicos do período, mas que pode, né, em função do momento que estamos vivenciando, ser uma infecção pelo novo coronavírus. As unidades de saúde, né, a gente vem reforçando dessa nossa reorganização do espaços, né, que a gente viabilizou através das tendas, dos atendimentos diferenciado para essa classificação, para a separação propriamente deste público, né, e a gente sabe que as outras demandas também são necessárias, né. Tivemos um momento com a nossa diretora do Departamento da Atenção Primária, Viviane, também para fazer um pouco desta explicação do funcionamento, e hoje eu trouxe a Samira exatamente porque a gente tem outras demandas, né, do atendimento especializado. Como em função da pandemia nós tivemos algumas necessidades de suspensão de algumas consultas especializadas, alguns exames, até porque muitos prestadores vieram compor na rede essa estrutura de retaguarda, principalmente hospitais, né, de alta complexidade, o Hospital do Rocio, o Hospital de Clínicas, o Hospital do Trabalhador. E a gente tem essa necessidade, né, de sempre trazer a informação de como a gente se organiza hoje, né, para as outras demandas. Tem algumas especialidades que não tem como parar, né, assim como a Samira vai estar passando para vocês. Nós temos outras questões que o paciente também pode ter a condição clínica agravada, né, e aí a gente tem essa necessidade deste encaminhamento. Então, num primeiro momento, a gente faz essa explicação, porque também tem, né, nos trazido aí com relação ao que representa as outras demandas. A gente sabe que, em meio de pandemia, a gente não pode também entender que só iremos atender este público, né? Temos que ver as outras demandas também, mas tivemos, então, essa reorganização e este processo junto à Secretaria de Estado da Saúde. Então, a Samira nos passará um pouquinho com relação a esse funcionamento. Boa tarde a todos. Nós tivemos, então, desde o período de março, né, a questão da instalação da pandemia em saúde pública no Brasil, e com isso nós tivemos, através da portaria 338 da SESA, da Secretaria de Estado, então, o bloqueio das agendas de quase todas as especialidades eletivas e exames eletivos, porque os hospitais precisavam estar direcionados para o atendimento dos pacientes portadores de Covid. E com isso, então, ficou somente restrito ao atendimento de 5 especialidades, que é a oncologia, a cardiologia, a nefrologia, a gestação de alto risco, que nós temos como referência o hospital no território de Curitiba, que é o Hospital Evangélico Mackenzie, e a nefrologia. Então, essas foram as 5 especialidades que continuam sendo cobertas, porque não dá realmente para esperar, são especialidades que ela evoluem para um grau de gravidade muito rapidamente, e com isso as vagas estão sendo ofertadas, os usuários estão sendo atendidos em todos os hospitais. A gente diz porque tanto a parte ambulatorial, ela é feita também nos grandes hospitais. Depois disso, nós tivemos, então, essa primeira portaria restritiva, que foi por 90 dias. Depois nós tivemos uma nova portaria prorrogando novamente a questão das cirurgias eletivas
e dos procedimentos eletivos hospitalares. Então, totalmente parado esses procedimentos também, porque nesses procedimentos envolvem a questão do uso de medicação anestésica. E como é do conhecimento de todos, né, essa droga anestésica ela é utilizada hoje para a manutenção dos pacientes em uso de respirador, ventilador mecânico nos hospitais. E com isso, então, há uma procura muito grande, um aumento da demanda que não se esperava por isso, né? E é claro que nós, o Brasil, assim como os outros países, não estavam preparados para esse aumento de demanda tão grande, e com isso, então, foi direcionado essa medicação reservado para os pacientes que estão internados para o Covid, e por isso, então, tudo que é procedimento eletivo que pode aguardar atendimento, então foi parado com os agendamentos. Isso pela Secretaria de Estado, né? Nós ainda continuamos ofertando e continuamos agendando alguns procedimentos e algumas consultas que nós temos daí conseguidos pelo Consórcio Metropolitano de Saúde, que é um consórcio formado pela junção de 26 municípios, né? Esses municípios eles se juntam e compram através desse consórcio consultas e exames dos prestadores, que daí tem uma oferta maior via esse consórcio. Então, nós tivemos primeiro uma restrição muito grande com idade, né? Então, no primeiro momento, onde não se conhecia muito sobre essa pandemia, sobre os vírus, então foi desvinculado inicialmente todos os atendimentos. Depois começou-se a liberação, com exceção dos grupos de risco. E hoje nós estamos em algumas especialidades conseguindo fazer a compra, então com o orçamento e com o recurso do município, né, de algumas consultas e exames especializados até 68 anos. É claro que as outras especialidades ainda não pararam, né? Tudo aquilo que a gente precisa que continue, que não dá para esperar, a gente continua agendando. Algumas situações também de outras especialidades que precisam de avaliação, então o usuário deve passar pela unidade de saúde de referência, é claro, lembrando sempre que for meramente eletivo, que possa esperar, a gente deve sim aguardar o final dessa pandemia e só então, lá na frente, a gente procurar esse encaminhamento e o futuro agendamento. Porque a gente considera hoje a necessidade de fazer essa avaliação, claro que a gente sempre traz o que representa para o outro usuário, né, para o usuário que está procurando a outra demanda e não Covid, a sua realidade de saúde também, né? E a gente traz hoje esta condição de que, para algumas especialidades, você tem essa condição da suspensão, mas a gente tem essa necessidade, como a Samira, né, vem colocando, da condição de avaliar a condição clínica. Então, que a gente reforça, né, as 5 especialidades que estão em funcionamento, que manteve o atendimento e teve continuidade, a gente tem as outras realidades e que a gente possa buscar, né, um olhar mais específico na condição clínica. Claro que aí um processo junto à nossa regulação, né, nós temos um profissional médico que atua nesta frente também, junto à auditoria, né, da Secretaria de Estado, para que a gente também possa, né, nesse processo de validação do procedimento e a condição dessa priorização. E o que a Secretaria de Estado vem nos colocando é que estas avaliações, elas têm que ser conjuntas, exatamente porque a gente busca um funcionamento um pouco fora daquilo que está como rotina hoje, né, considerando que essas especialidades, a partir do momento que deixaram de ser né, estabelecidas ou sendo prestadas, você tem uma outra dinâmica do trabalho. Essas situações a gente vem trabalhando com as unidades para que façam um contato conosco, né? A gente também tem toda a organização com relação a este primeiro acesso, lembrando que a unidade de saúde né, tem outras oportunidades via WhatsApp, a visita que a gente pode estar fazendo, né, alguma
ação que a unidade tem proporcionado para que a gente possa também fazer esses encaminhamentos. Então, a gente não vai deixar de atender e de encaminhar aquilo que for necessário, como assim estamos fazendo, né? A equipe da marcação de consulta deu continuidade, tem feito o trabalho em função de algumas agendas que foram disponibilizadas, também retomando, né, essa avaliação individualizada, porém algumas outras questões elas são mais específicas, né, e que de fato não poderíamos ter a suspensão propriamente deste atendimento. Então, como ocorreu, né, nas especialidades que não tem essa possibilidade, e assim, né, nas outras questões que a gente vai avaliando individualmente. Então, só reforçando, né, a gente também pede que as pessoas entendam, principalmente este período, até o final de agosto, que nós ainda estamos com uma crescente de casos, né? Ainda é uma realidade, mesmo que numa estabilidade, mas de um número até alto para a realidade Paraná, né? Então, se puder protelar um pouquinho, não é uma situação de emergência, não tem a questão do risco iminente, né, de vida, né, da questão para o agravamento, que possa esperar, né? Até porque a condição é essa, até que ponto que você vai também resolver uma outra situação e acaba se expondo, né, e tendo um risco ali de uma contaminação, porque são os ambientes que estão, né, muito mais que são de riscos, né, porque estão com essa condição do atendimento. Então, a gente só reforça, então, só para que a gente possa repetir, Samira, as 5 especialidades, né, que ainda estão em funcionamento, e depois a gente, né, reforçando, a gente faz uma avaliação individual para cada outra demanda, né? Então, é a cardiologia, a oncologia, a nefrologia e a gestação de alto risco. Lembrando que todos os usuários que precisam de um atendimento, sim, rapidamente, e que não sejam essas especialidades, mas que foi avaliado pelo médico da unidade de saúde, foi encaminhado ou pela UPA e foi encaminhado com essa necessidade. Foi reavaliado todo o caso pelo médico regulador da Secretaria de Saúde. Esse caso é enviado para a 2ª Regional de Saúde Metropolitana, Secretaria de Estado, que o médico lá da Secretaria de Estado reavalia todo o caso e, corroborando, então é feito o agendamento, sim, e a gente tem conseguido vários agendamentos por necessidades urgentes, né, que precisam ser tratados agora e que não podem esperar. Então, assim, é necessário ficar em casa? Ainda é necessário, se caso for possível, postergar esse encaminhamento e esse agendamento, sim, posterguem, mas quando é necessário e realmente comprovado, né, a necessidade do usuário, nós estamos conseguindo, sim, com a ajuda e apoio do Estado, fazer todos esses agendamentos, né, e também pelas compras diretas pelo orçamento do próprio município. Então, isso, né, reforçar, então a gente tem escutado, mas as outras questões, agora é só Covid. Então, né, nessa condição que a gente tem que sempre estar informando, né, até porque, como a gente fala, que esse mês de agosto ainda é um mês que a gente tem que tomar todos os cuidados. Nesta condição, gente, o que é importante a gente reforçar? Parece que quando a gente né, faz uma fala do possibilidade de reabertura de comércio, com restrições, com aquilo tudo que a gente vem trabalhando através dos decretos, a gente tem a sensação de que a população, a comunidade, entende que isso voltamos à normalidade, está tudo tranquilo. E a gente tem, né, precisa reforçar que ainda temos a necessidade, né, do cuidado, as medidas preventivas. Então, a gente vê muita gente que não tem este cuidado com relação, né, ao uso da máscara, ao distanciamento. Então, ainda estamos num processo de pandemia. Quando isso entra numa normalidade? Quando pudermos ter a vacina, né? E aí é muito importante a gente também atualizar como o Estado brasileiro, né, tem trabalhado esta condição. E veja, a gente avança, são 2 institutos, o próprio Instituto Butantan, né, hoje começou os testes em profissionais de saúde, o estado do Paraná, né, a região com alguns profissionais de saúde também estão nesse processo de testagem. Então, é um avanço, a gente vê que isso está muito rápido, mas que a gente precisa ter esse processo até que finalize, né, todas as partes de testes e essa certificação junto à Anvisa, para que tenha daí, de fato, a possibilidade de chegar a vacina até, claro que a gente sabe que no primeiro momento não será a vacina para a população em geral,
obrigatoriamente, até pela condição de produção, teremos que trabalhar com o público prioritário desta vacina, exemplo do que trabalhamos com outras vacinas, né? A influenza é um exemplo de como a gente trabalha com grupos prioritários, com grupo de maior risco, e assim será com a vacina da Covid também. Então, é importante que a gente tenha também esse processo, né, de como isso está se desenvolvendo. A própria Fiocruz também é outra instituição junto ao Ministério da Saúde que já tem um processo muito avançado, né, também até de buscar a tecnologia para que tenha a produção, né, no Brasil. Então, isso, né, já é um aceno muito tranquilo no sentido aí de um ano de 2021 a gente poder iniciar aí com a possibilidade da vacina. Né, quem tem acompanhado vê que o próprio Ministério da Saúde já direcionou recurso, uma medida provisória também para garantir a disponibilidade dessas vacinas, a produção propriamente, e aí então, estamos trabalhando, né, com todas as informações que o Ministério tem passado para que a gente possa também né, se organizar. Lembrando que toda a logística da vacina, a aquisição pelo Ministério da Saúde, a distribuição pela Secretaria de Estado da Saúde, mas a execução se dá por todas as unidades de saúde, nossos postinhos de saúde. Então, a organização das nossas salas de vacina, das equipes que vão estar à frente para esta vacinação, é um processo que já tem que ser trabalhado, o que isso vai representar, né? São uma previsão no primeiro momento de mais de 100 milhões de doses, como é que isso chega, né, até os municípios, 100 milhões de produção, 15 milhões no primeiro momento. Então, isso tudo já são acenos, né, que a gente já vai fazendo esse planejamento. E desde o momento de uma compra de seringa, né, de agulha, que também faz parte dessa logística e dos insumos para a realização da vacina. Então, é um aceno muito próximo, né, que a gente fala, o que representou essa vacina em curto tempo, de espaço de tempo para que viabilizasse, mas ainda a gente tem esse período até, de fato, chegar esta vacina. Assim como também, né, vamos sempre reforçar, né, não temos medicamentos que tratam a doença. Temos, sim, medicamentos que aliviam sintomas, né? Fizemos um momento com um médico que também trouxe essas questões. Não tem medicamento milagroso, né? No sentido de que são medicamentos preventivos, e a gente vê a realidade desses outros municípios que estão aplicando isso e não tem impacto nenhum em número de casos confirmados e em número de óbitos, né? Municípios que a gente vê nesta questão, às vezes, levam uma falsa sensação para a população de que eu estou provendo ali um medicamento que tem essa condição de ser profilático, preventivo, e que depois a população acaba não cumprindo com as medidas que são as certas, né? E a gente tem este processo de agravamento, como a gente tem visto na realidade desses municípios que têm discutido essas estratégias, né? Então, importante reforçar. Este mês de agosto ainda estamos no momento de alerta, no momento ainda dessas necessidades de isolamento social, de busca, né, de fazer as medidas preventivas, e aí vamos, né, avaliando o que representa essa possível queda da curva, né, dessa condição que a gente possa passar aí por um período mais tranquilo. Eu vou, então, iniciar a parte do painel, só para a gente poder, né, dar um detalhamento. Depois também falaremos sobre a questão das estruturas hospitalares, né, mas é só para a gente poder dar encaminhamento aí no nosso painel, que a gente apresenta aí toda sexta-feira. Lembrando que a gente traz esta informação pelo número de casos confirmados. Para a realidade hoje, né, a gente detalha pela condição do bairro. E, por uma solicitação, né, dos usuários, a gente também condicionou em trazer o número de recuperados, né, que é um quantitativo expressivo. A gente trabalha hoje com, em média, de 78% a 79% desse público que já considera recuperado. Como também, né, temos apontado o que consideramos hoje a condição do recuperado, a pessoa sem sintomas, né, que passou por aquele 14 dias, que é o período específico da transmissão. Então, a gente faz por bairro, por número de recuperados e o número de óbitos, né? Então, o primeiro bairro que a gente tem o maior número de casos é o Veisópolis, até porque vamos lembrar que este bairro é o bairro de maior população do município de Pinhais. Então, Veisópolis, nós temos 258 casos confirmados,
187 pacientes recuperados e tivemos 14 óbitos naquela região do bairro Veisópolis. O segundo, a gente trabalha também, que é um bairro grande, que é o Vargem Grande, né? O Vargem Grande temos hoje 175 pessoas, né, pacientes que confirmaram a doença. Desses 175, 140 já estão na condição de recuperados e tivemos 3 óbitos, né? Depois nós vamos para o bairro Maria Antonieta, com 162 pacientes confirmados, 124 recuperados e tivemos 7 óbitos ali na região, no bairro do Maria Antonieta. Depois nós vamos, e no mesmo número nós temos o Atuba e o Emiliano Perneta. Então, o Emiliano Perneta nós temos 151 casos confirmados, 121 recuperados e tivemos 2 óbitos nesse bairro. Também com o mesmo número de pacientes confirmados, o bairro Atuba, são 151 pacientes confirmados, 116 recuperados e tivemos 3 óbitos nesse bairro. Depois nós vamos para o bairro Paineville, que são 144 pacientes confirmados, 117 na condição de recuperados e tivemos ali 3 óbitos. Passando para o bairro Alto Tarumã, nós tivemos 134 casos confirmados, 113 na condição de recuperados, e infelizmente também 4 óbitos naquele bairro. Aí seguimos para o Jardim Amélia, nós temos 132 casos confirmados, nesta condição de recuperados são 105 e 4 que infelizmente também foram a óbito. Depois nós temos o bairro Jardim Cláudia, com 108 pacientes confirmados, 83 na condição de recuperados e 4 óbitos. Depois nós vamos para o bairro Estância Pinhais, que temos 108 pacientes confirmados, também no mesmo número do Jardim Cláudia. Então, são 108 na Estância Pinhais, casos confirmados, 85 na condição de recuperados e 2 pacientes que infelizmente foram a óbito. Indo para a região do centro, nós temos 106 pacientes confirmados, 66 na condição de recuperados e 5 óbitos. Depois o bairro do Jardim Carla, com 91 pacientes confirmados, 76 pacientes na condição de recuperados e 2 óbitos. Depois o Alphaville Graciosa, nós temos 35 casos confirmados, desses 35, 31 já na condição de recuperados e não tivemos nenhum óbito no Alphaville Graciosa. Na sequência, o Parque das Nascentes, né, que nós temos um caso confirmado, este já recuperado, não tivemos nenhum óbito, e não tivemos nenhum caso confirmado no Parque das Águas. Então, são o detalhamento aí pelos nossos bairros e na condição dos confirmados e recuperados. Passando, então, ao número de casos por faixa etária, né, a condição hoje de casos confirmados e óbitos, né? Veja que a gente sempre fala que o público de maior risco é o público idoso, acima de 60 anos, mas já temos hoje casos confirmados abaixo de 60 anos e tivemos, né, recente aí 2 casos de jovens, né, senhores de 47 anos, e nessa semana também um rapaz de 30 anos em função de uma condição de comorbidade. Criança também, né, são acometidas da doença, então a gente também precisa fazer todo um olhar do cuidado. Então, de 0 a 5 anos, nós tivemos 37 crianças, né, com a doença nesse período. De 6 a 9 anos, foram 11 situações, né, confirmadas, 11 pacientes confirmados. De 10 a 19 anos, são 124 casos. De 20 a 29, então de 20 a 59 anos é o que a gente tem mais casos, né, nessas faixas etárias,
porém o óbito é um pouco menor. Então, de 20 a 29 anos, nós temos 319 casos confirmados. E não tivemos óbito nessa faixa etária, né? E do 30 a 39 anos, nós tivemos 386 casos confirmados, com essa confirmação deste óbito na data de ontem. De 40 a 49 anos, são 337 casos confirmados, com 2 casos de óbitos. De 50 a 59, são 281 casos, com 6 óbitos. Aí o nosso público, né, mais vulnerável, o público idoso, então o nosso concentra o maior número de óbitos nesses públicos, né? De 60 a 69 são 148 casos com 13 óbitos. De 70 a 79 são 76 casos confirmados com 21 óbitos. E 80 ou mais, né, anos são 37 confirmados e 10 óbitos. Então, esse é a nossa confirmação por faixa etária, de casos e óbitos, né? Depois a gente passa para um detalhamento por sexo, né? Na condição do caso confirmado e na condição do óbito. Dos casos confirmados, nós temos o público feminino, ainda representa um quantitativo maior, né? São 965 casos, o que representa 55%, e masculino são 791 casos, que representa 45%, e na condição do óbito, a gente aí tem um pouquinho, a alteração é um pouquinho maior o número de casos em público masculino. Então, são dos óbitos que nós temos, são 27 óbitos em público masculino, o que representou 51% do nosso total, e o público feminino são 26, que representa 49% desse quantitativo. Então, fechando o nosso detalhamento, né, dos casos hoje, finalizando o painel, nós temos 1.756 casos, então, confirmados, né, que é o detalhamento de todos os casos desde março, que nós tivemos a primeira confirmação. Desses 1.756, nós temos 26 que estão internados. Veja que esta é um outro dado que nos preocupa também, com relação ao número de pacientes que agrava ou que tem uma situação mais complicada, então precisa do internamento, né? Hoje a melhor condição, né, que a gente faz um monitoramento é o paciente na condição do isolamento domiciliar, que são com sintomas leves, né? Mas quando você precisa de um internamento, a exemplo desses 12 pacientes que estão em UTI, que representa 46% do total de internados, e o nosso montante em enfermaria de 14 pacientes, que representam 54%. Esses 26 pacientes, então, estão em estruturas exclusivas, né, aqui reforçar que são estruturas hoje da Secretaria de Estado da Saúde. Então, é bem importante que a gente coloque que nosso cidadão de Pinhais, ele pertence a um estado, o estado do Paraná, que provê essas estruturas hospitalares. Então, não tivemos, né, dificuldade de encaminhamento com relação a esse o encaminhar, o atendimento inicial na nossa UPA, estabilizar este paciente, fazer o encaminhamento no tempo que foi necessário, até porque hoje a gente tem toda essa necessidade de fazer os exames, né, e para que possa ocorrer a transferência, a gente tem que estar com todo o detalhamento da condição do paciente, então, esse tempo do atendimento na UPA. Quero reforçar que a nossa UPA tem as estruturas, né, que a gente fala de respiradores, de monitores, se esse paciente também já chegar numa condição mais agravada e que precisar a estrutura ali do atendimento, a gente também tem. Então, é sempre essa informação. E aí a gente vê que esses pacientes, inclusive na condição hoje dos 53 óbitos que a gente fecha, né, todos estavam em estruturas de UTI. Todos tiveram o atendimento necessário e a gente vê, né, essa condição muito tranquila do encaminhamento. O encaminhamento para a estrutura de alta complexidade se dá por estruturas de SAMU,
né, que é um suporte avançado, que desde 2016 o município de Pinhais conseguiu implantar esse serviço, então é um serviço também de referência. E veja, hoje já está representando 3% do total de óbitos, né? A média estado do Paraná é 2,5%, então a gente tem que fazer um processo, né, desse cuidado. E esses 1.365 pacientes na condição de recuperados, como eu falava, representa para nós 77%, né, que passaram por esse período, que tiveram a sua condição mais tranquila. Então, vamos entender que né, um paciente que a gente monitora, que busca trabalhar toda essa orientação, até para que também tenhamos a possibilidade de orientar e de dar a informação se no momento de agravamento. Então, desses 1.365 na condição de recuperado, e lembrando que nós temos ainda, né, que estão nesta fase dos 14 dias, 312 pacientes, né, que esses são os pacientes que a gente faz este acompanhamento e este monitoramento diariamente. Sempre reforçando a importância dessa atualização dos seus contatos, né, do telefone, do celular, porque é através desse monitoramento que a equipe consegue fazer toda a orientação. Também publicamos o boletim diário, né, e a gente daí traz sempre esta informação complementar. O município de Pinhais já tem mais de 2.500 pessoas que fizeram o teste porque tinham alguns sintomas, né? Bem importante reforçar, o teste ele é realizado em toda a estrutura nossa de atendimento e buscando também, né, ampliar essa testagem. A gente viabilizou que fosse, né, nas nossas estruturas da atenção primária também, mas temos que seguir os critérios que o Ministério assim define, né, prioritariamente a condição dos sintomas. Então, são mais de 2.568 pessoas que tiveram, né, a possibilidade da coleta do exame, mas que veio com uma condição de negativo, então foram descartados em função de não apresentar, então, a questão da doença. E ainda no dia de hoje, temos mais 203 pacientes que aguardam o resultado de exames, né? Então, a gente vem aí fazendo esse monitoramento até que tenhamos aí o resultado. Tivemos um período complicado, de um resultado um pouco mais demorado, hoje é em torno de 3 a 4 dias, né? Lembrando que é uma estrutura da Secretaria de Estado, o LACEN, o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, que também, né, possibilitou todo esse suporte. O Estado do Paraná é o que vem testando, né, só perde ali para a condição de São Paulo, mas vamos considerar São Paulo pela população também, vem testando na condição leve, muitos acabam não fazendo, né, essa condição de identificação, então é uma possibilidade a mais de conhecer a doença, de poder isolar esse paciente com essa condição da doença, para que a gente possa também conter aí toda a condição do aumento de casos, né? E, ao mesmo tempo, né, reforçar que não tivemos nenhuma necessidade hoje de aquisição direta do município, a exemplo dos testes rápidos, né, que vieram muito na mídia com relação a eficácia, a condição, né, de superfaturamento. Então, o município de Pinhais também não teve essa necessidade, né? A gente sempre traz, porque hoje o Estado tem viabilizado todo, né, esse material, então a condição do teste. E para nós, hoje, o melhor cenário é a realização do PCR, né, que é o teste padrão ouro, que traz a condição, né, do diagnóstico propriamente. Então, sempre reforçando essas questões. Eu só queria fechar, Samira, que a gente acaba fazendo um pouco desta fala, né, o que representa hoje as estruturas de UTI, né? E a Samira, como diretora desse departamento, que tem a regulação, que tem a auditoria, que faz também todo esse processo junto ao Estado e consegue também fazer essa avaliação, né? O que representou para a gente esta rede estruturada do Estado e essa disponibilidade dos leitos do UTI, a exemplo do que a gente traz o Hospital do Rossio, né? Que é um hospital na nossa região, no município de Campo Largo, com mais de 200 leitos de UTI e que também é referência para o munícipe, né? Exatamente. O paciente nosso hoje de Pinhais. Então, só para você passar um pouquinho do que representou quando, né, teve esse hospital e qual foi a nossa dificuldade de encaminhamento desses pacientes, se nós tivemos ou não também, né? Então, a questão de UTI sempre é um assunto que a gente acha que quando a gente tem essa estrutura dentro do nosso município, isso resolveria todos os nossos problemas. A gente sabe que a questão de ter um paciente na UTI, ele envolve muito mais do que o espaço UTI, né? Tem todo
um apoio diagnóstico que a gente tem que ter, né? Então, é um paciente que ele acaba exigindo muito para ter um bom atendimento, tem que ter uma rede muito bem estruturada. E quando a gente tem esse apoio via todos os hospitais do estado do Paraná, que é o que a gente tem hoje, né? Toda a disponibilidade para o município de Pinhais, que vem a ser um paranaense, então a gente teve uma média de 85% de aumento dos leitos de UTI. Né? O Hospital do Rossio hoje é um hospital de grande porte, né? Além de toda a estrutura física que ele tem 97% para, né, vindo para o SUS, ele tem toda a sua estrutura de profissional que são privados, né? Então, todos capacitados, né? Todos direcionados para essa questão. E isso é muito importante porque é o nosso munícipe recebendo todo esse apoio, né? Nós tivemos um aumento significativo, então nós temos os nossos respiradores, como a Adri falou, nossos ventiladores na UPA, mas é para um suporte imediato, né? Para um suporte, eles não são exclusivo para o paciente COVID. Porém, se o paciente chega na nossa UPA e há uma necessidade de ficar em ventilação, ele tem esse suporte, sim, até que saia a vaga dele. E a vaga dele sai muito rápido hoje, né? Então, seja para o hospital da região metropolitana, Hospital do Rossio, que, né, tem uma grande quantidade de vagas de UTIs, né, são quase 300 vagas de UTI dentro do hospital, seja o Hospital Angelina Caron, que também é na região metropolitana, ou seja o próprio complexo do Hospital do Trabalhador hoje, que envolve o Hospital do Trabalhador e o Hospital de Reabilitação, né, então que também foram criados 3 UTIs novas nesses lugares, então com isso a gente tem um suporte muito grande, né? Então, não tendo problema com UTI, não estamos tendo. Temos esse suporte do Estado do Paraná e os nossos munícipes estão seguros quanto a isso, né? Então, a gente espera que os números venham a cair, né, que a gente possa realmente passar por essa pandemia, né, e que as coisas melhorem realmente, né? Mas enquanto isso não acontece, nós temos esse suporte e há ainda possibilidades de crescimento, de expansão em outros hospitais, né? E tudo, mesmo em áreas privadas, quando há necessidade, o Estado também requisita, né? Então, os munícipes estão cobertos e seguros nesse sentido. Então, é isso que a gente sempre precisa informar, né? Fazemos parte de um sistema único de saúde, um SUS regionalizado, né? Então, o que nós temos que entender? O recurso que o município investe e aquilo que é a nossa responsabilidade direta, atenção primária, ter mais médico nas unidades, nos nossos postos de saúde, ter odontologia, isso o município vem ampliando. Quando a gente vai para uma outra frente de estruturas diferenciadas, nós fazemos parte de uma regional de saúde. Em momento algum, nós estamos usando a estrutura do município de Curitiba, do município de Campo Largo. Nós estamos usando uma estrutura que é do cidadão paranaense. E todos os municípios pertencem a esse estado. Então, o recurso que está sendo investido nesse custeio dessas estruturas pertence ao nosso cidadão também. Então, nós temos que trazer para o município aquilo que são necessidades de ampliação de atendimento que o município não tem. Se eu tenho a estrutura hoje, essa garantia, né, de encaminhar o paciente, de ter este leito, não tenho a necessidade de fazer este investimento no município. O município pode trabalhar com uma outra prioridade. Mas deixando claro, né, nós tivemos sim problemas em tempos atrás, antes da gente ter essa estrutura do Rossio, que tínhamos essa dificuldade da central de leitos. Hoje não é mais realidade. Então, a gente precisa esclarecer, em que pese que a gente sempre coloca que a arrecadação do município ela é compatível, mas a gente também avançou em outras áreas tão importantes e necessárias, e que, veja, o percentual que nós temos que investir em área da saúde, que são né, hoje constitucionalmente 15%, temos investido mais de 22% anualmente, porque as outras áreas também precisam dessa ampliação. Quando a gente fala dos mutirões de consulta especializada, exames especializados, que a gente sabe que é uma competência do Estado, mas precisávamos iniciar, precisávamos implementar esta política. E é um recurso que o município investe por uma necessidade de grandes filas, de grandes demandas,
e que a gente foi né, demandado por essa necessidade. Mas, né, buscando daquilo que a gente não tem necessidade hoje, não tem por que se fazer um investimento, né, numa situação de não priorização. Quero reforçar os nossos canais de comunicação, o telefone aqui do nosso call center, né, do nosso auxílio, agradecer mais uma vez a parceria com a nossa comunicação, Secretaria de Governo, junto ao site da Prefeitura, né, a nossa página que traz todas as informações, www.coronavírus.pr.gov.br. Lembrando que isso é muito importante para a questão, né, do cidadão ter o conhecimento. Nosso portal de transparência, hoje, né, em avaliação junto ao Ministério Público do Paraná, identificou-se ali uma realidade que atende aquilo que é necessário para uma informação de processo, né, de informações. O gasto do recurso público ele é muito transparente. Nós temos um trabalho muito integrado junto ao nosso promotor, doutor Ronaldo, com toda a transparência, né, junto ao Conselho Municipal de Saúde. Então, isso é uma necessidade que a gente tem também de sempre estar reforçando. Agradecer né, toda essa tecnologia. Nós temos o DETEC, nosso coordenador executivo Anderson Tanque, né, que também proporciona e nos dá essa condição do atendimento. E, mais uma vez, agradecer a nossa intérprete, a Juliana, obrigada. E estaremos na próxima sexta trazendo mais informações. Obrigada a todos, uma boa tarde. Obrigada, boa tarde.